Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai falar um pouco sobre os atributos do ato administrativo. Na aula passada eu falei para vocês sobre os elementos do ato administrativo e na aula de hoje então a gente vai falar sobre os atributos. São 4 atributos do ato administrativo, pessoal. A presunção de legitimidade, a sua imperatividade, a autoexecutoriedade e, por fim, a tipicidade, tá certo? Então, vamos ao primeiro. Pessoal, o ato administrativo, ele possui uma presunção de legitimidade. Presume-se, então, previamente, que ele seja legítimo. Por que isso, pessoal? A administração pública, ela necessita ter rapidez, ela precisa agir de forma célere na defesa dos interesses públicos. Por isso mesmo que os seus atos, os atos exarados pela administração pública, devem ser considerados legítimos, legais, conforme a lei. Pessoal, isso também significa o seguinte: significa que os atos administrativos, ainda que eivados de vícios, eles deverão ser obrigatórios para os administrados. Então, gente, os administrados, eles deverão obrigatoriamente cumprir o ato administrativo, mesmo que ele tenha vícios. O administrado só não terá o dever de cumprimento dos atos administrativos no caso da sua anulação ou caso ele esteja submetido a algum tipo de decisão que tenha efeito suspensivo. Bom, gente, essa presunção de legitimidade, ela é relativa, tá certo? Ela é iuris tantum. Isso significa que o administrado, ele poderá sim procurar ou o Poder Judiciário ou até mesmo a administração pública e comprovar que aquele ato não é legítimo, tá certo? Então, o ônus da prova recai no administrado, tá certo? Essa é a presunção de legitimidade. O segundo atributo que a gente tem, pessoal, é a imperatividade. Pessoal, toda vez que a gente fala de imperatividade, império, atos de império, poder de império, significa dizer que a administração pública estará agindo com as suas prerrogativas. Lembra que eu falei para vocês que a administração pública, por ela se submeter a um regime jurídico próprio, ela possui prerrogativas. E ela só possui essas prerrogativas porque ela está na defesa, ela está agindo em defesa do interesse público. Então, toda vez que a gente falar em imperatividade, significa que ela está agindo com essas prerrogativas concedidas pelo seu regime jurídico peculiar. E o que é essa imperatividade do ato administrativo, pessoal? Significa que o ato administrativo, ele poderá criar obrigações de forma unilateral aos administrados. E essas obrigações, elas poderão, inclusive, ser exigidas de forma coercitiva, tá certo? E também, por ser um ato unilateral, por ser uma obrigação unilateral, ela independe da concordância dos administrados. Lembram na aula de classificações dos atos administrativos que eu falei para vocês que existiam os atos de império. E é exatamente isso. A imperatividade nada mais é do que a possibilidade, a autorização para que haja os atos de império, para que haja a possibilidade de criação unilateral de obrigações para os particulares. Essa, então,
é imperatividade. E quais são exemplos de imperatividade, pessoal, que nós temos? A desapropriação, a interdição de estabelecimentos comerciais, tá certo? São exemplos desse atributo da imperatividade. O terceiro atributo que nós temos, pessoal, é a chamada autoexecutoriedade. O que significa isso? A autoexecutoriedade, pessoal, ela permite que a administração pública implemente esses atos administrativos sem qualquer tipo de autorização prévia do Poder Judiciário. Então, não é preciso que a administração pública peça autorização para o Judiciário para que ele haja, para que ele pratique e implemente para os administrados este ato administrativo. Veja bem, não significa que o Poder Judiciário será completamente afastado desses atos administrativos. É lógico que, num caso de ilegalidade, o Poder Judiciário poderá, sem dúvida, anular um ato administrativo. Logicamente, sempre sob provocação, mas o Poder Judiciário não será 100% afastado desses atos. Ele só não dará uma autorização prévia para que eles sejam praticados. E quais exemplos nós podemos dar acerca dos atos autoexecutáveis? Nós temos, por exemplo, a retirada da população de um prédio que esteja condenado, ou ainda a apreensão de mercadorias que entram de forma ilegal aqui no nosso país. Pessoal, a autoexecutoriedade, da mesma forma que a presunção de legitimidade, ela também serve para dar maior celeridade na ação da administração pública, certo? Ela tem maior flexibilidade, maior rapidez de ação. Na defesa, logicamente, do interesse público. É o mesmo fundamento da presunção de legitimidade. Agora eu vou falar para vocês um exemplo clássico de prova, que é uma pegadinha, tá bom, pessoal? É em relação à multa. Pessoal, a imposição da multa, ela é um ato autoexecutável, tá bom, gente? Ela tem autoexecutoriedade. A imposição da multa, tá certo? Porém, gente, a cobrança, a execução da multa, ela não é autoexecutória. Por quê, gente? Porque a cobrança, a execução da multa, ela será feita sempre através do Poder Judiciário, tá certo? Ela sempre dependerá do juiz, sempre depende de um processo judicial. Então, prestem atenção na prova de vocês. Imposição de multa é autoexecutável. Cobrança, execução de multa não é. E por fim, agora a gente vai falar sobre o último atributo dos atos administrativos, que é a tipicidade. Pessoal, vocês estão cansados de saber que a tipicidade decorre do princípio da legalidade, ou seja, a administração só pode fazer aquilo que a lei permite, certo? Então, pessoal, o que diz esse atributo da tipicidade? Ele fala que a lei deve prever a possibilidade da prática daquele ato. A prática do ato deve ter respaldo legal, tá certo? Ele não deve advir da própria cabeça e própria vontade da administração pública. Todo ato administrativo tem um respaldo legal. Isso, pessoal, é uma proteção aos particulares, é uma proteção aos indivíduos. Por quê? Vocês imaginam que, se não houvesse esse atributo, a administração pública poderia criar obrigações que não estivessem previstas em lei. E nós sabemos que lá no artigo 5º da Constituição, ele diz que o indivíduo não pode fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Só a lei obriga, pessoal. Então, o ato administrativo nada mais é do que uma forma derivada dessa lei.
Ele age porque na lei já existe uma autorização daquela forma. Seja uma autorização imperativa, como acontece nos atos vinculados, você vai agir desta forma, ou uma autorização discricionária, através de uma moldura. A lei fala, dentro desse aspecto, você pode agir de várias formas. E esse é o atributo da tipicidade. Também esse atributo, ele evita exatamente, como eu acabei de falar, os atos totalmente discricionários, exatamente por garantir esta moldura dada pela lei. Na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Aula que vem a gente vai falar sobre as espécies de atos administrativos. Se você gostou, compartilhe para mim e eu espero vocês na aula que vem.